Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar início agora, né, ao nosso GT técnico do Redário, do mês de fevereiro, que é a segunda parte, né, do GT sobre a aposentadoria da coletora e do coletor de sementes, tá bom? A gente vai dar continuidade para tentar sanar as dúvidas que ficaram no anterior, e hoje a gente tem como convidados o Marcelo Caetano Santana, que é chefe da divisão de cadastro do assegurado especial do INSS, juntamente com a Leiliane Maria Barbosa, né, coordenadora geral de administração de informação do assegurado, e Luciana Miranda, também do INSS, que trabalha com educação previdenciária, tá bom? A gente gostaria, em nome do Redar, em nome de todos os coletores, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade, tá? Só lembrando, pessoal, que hoje a gente vai finalizar às 15:45, tá? A gente vai fazer essa rodada de apresentação, de tirar dúvidas, o Marcelo vai trabalhar em cima das dúvidas que ficaram no último GT, e depois a gente abre uma conversa como foi feito anteriormente, tá bom? Andréia, quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que pode seguir, né? O pessoal se apresentando para todo mundo saber. Eu e o Marcelo conversamos hoje de manhã, e aí agora é com ele. Olá, pessoal, boa tarde, né? Como já foi dito, eu sou o Marcelo Caetano, Leiliane, a coordenadora geral de administração de informação de segurado. Eu trabalho hoje diretamente com o segurado especial, as questões relativas, né, do segurado especial, da comprovação da atividade, de quem se enquadra como segurado especial, e é uma divisão jurisdicionada à coordenação geral de administração de informação de segurado, da qual Leiliane é a coordenadora geral, e também cuida das outras entradas, empregado, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso. Existe uma divisão para cada uma dessas áreas, né, por conta das suas características. E no último encontro em que o INSS participou, foi verificado a necessidade de tirar dúvidas com relação a esse enquadramento na categoria, nas diversas categorias, a forma de enquadramento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje de manhã, falando com a Andréia, ela me fez uma colocação de como que as pessoas poderiam receber mais informações, mais orientações, né, como é que isso podia acontecer. Nós temos os canais, né, que é o meu INSS, a ferramenta, o 135, a internet, o site da Previdência, www.inss.gov.br, www.previdencia.gov.br, que a gente tem essas informações. Mas, conversando mais a fundo, eu informei para ela, né, lembrei para ela, comentei com ela da existência do Programa de Educação Previdenciária, que tem um curso de disseminadores de informação, né, que é um curso para o público externo e para representantes, para grupos representantes dos trabalhadores, entidades que representam, e que esse curso ele pode formar pessoas, né, capacitar pessoas, certificar pessoas, para que essas pessoas possam passar essa informação para os seus grupos. Por isso que nós chamamos, já imediatamente demandei Luciana, né, o Programa de Educação Previdenciária, que hoje a Luciana é a responsável. André perguntou, isso é difícil, isso é trabalhoso, a gente consegue facilmente, demora muito? Eu disse, não, nem tanto, a gente consegue organizar isso de uma forma bem tranquila, e aí já demandei Luciana, ela conseguiu aqui entrar um pouquinho. Então, e aí a gente decidiu, de manhã, eu com a Andréia, a gente falou um pouco em fazer uma pequena apresentação para situar quais são as categorias, e especificamente do segurado especial, para a gente dar um pouquinho mais de detalhes, porque ela viu que as pessoas, né, na última reunião, já com o tempo e consolidado na última reunião,
que as pessoas estão meio que sem entender ou meio que se colocar onde que elas estão nessa questão, nessa relação previdenciária com relação aos benefícios que tem ao longo do tempo e a aposentadoria. Mas antes eu vou passar a palavra para a Leiliane, a coordenadora geral, para ela falar mais alguma coisa, e depois para a Luciana também falar, e aí eu volto com essa pequena apresentação. Leile. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Leiliane, né? Estou na Coordenação Geral de Administração de Informações de Segurado, como o Marcelo falou. Então, estamos aqui, né, à disposição para ajudar e tirar dúvidas de vocês. Pelo essa contextualização que Marcelo participou antes, né, de uma prévia com o André, então a gente não vai falar só especificamente de segurado especial, mas porque gera dúvida de enquadramento ali nas categorias para todos, certo? Dos coletadores de semente, não é? Eu não sei se depois da apresentação vai ter algo que vai ser assim, é contribuinte individual, ou todo mundo é segurado especial, não sei se vocês já conseguiram identificar isso e mapear isso, mas eu entendi que já era todo um público de segurado especial, mas pode ter outras categorias, certo? Foi isso que a gente acabou vendo na reunião de manhã, que pode ter outras categorias. Entendi. Então, a gente vai, né, conseguir, né, realmente, assim, ajudar um pouco vocês em relação a isso, e para que vocês possam, né, ter acesso realmente ao direito, né, a aposentadoria e os demais benefícios, né, que o INSS oferece, maternidade, auxílio-doença, mas que a gente realmente precisa esclarecer para vocês como é esse enquadramento, já que nem todo mundo se enquadra especificamente como segurado especial. Mas estamos aqui à disposição, tá? Luciana. Luciana, pode. Luciana. Está desligado o microfone, Luciana, agora. Porque eu estava clicando aqui e não estava abrindo o microfone. Bem, o que a gente decidir aqui, a gente vai rapidinho a fazer o acompanhamento, o curso, a gente pode customizar o curso de acordo com os disseminadores que a gente tem, de acordo com o perfil dos participantes, né, com o público. Se é segurado especial, como é que a gente vai abordar? A gente mostra, de uma forma geral, as categorias dos segurados, mas a gente foca no reconhecimento do direito do segurado especial, se for o caso. Se tiver mais de uma categoria, a gente vai incluindo os módulos, certo? Não se preocupe, que é super fácil, e a gente vai acompanhando. Bom, muito obrigada, Marcelo, Leilane, Luciana. Luciana depois vai ser muito procurada, com certeza. Então, agora é com o Marcelo. É isso que eu estou passei até uma mensagem aqui dela no WhatsApp, que depois a gente pode agendar uma reunião para poder a gente, né, efetivamente definir como vai ser com vocês, quem são o público. A Andrea me disse que ela consegue montar uma turma rapidinho, né, que a turma não vai ser um problema, né, para a gente montar essa turma. Então, gente, eu vou compartilhar aqui a apresentação, está compartilhando aí com vocês, né? Então, aqui eu estou compartilhando aqui essa apresentação para vocês, que a gente vai falar justamente um pouquinho dessas categorias, né? Só para a gente fazer um resumo, porque isso surgiu. Justamente eu assisti o vídeo, e também foi uma demanda da última reunião, foi visto que havia dúvidas muito do enquadramento, né, muito mais assim do que do benefício, como era o segurado especial, quem era o segurado especial, a documentação que precisa ter. E conversando com a Andrea, eu até confessei a ela que eu não assisti o vídeo todo, porque é muito longo, 1 hora e tanto, assisti uma grande parte,
mas já deu para eu ter uma noção. E aí, conversando com ela hoje de manhã, a gente viu essa questão das outras categorias, de a gente fazer um panorama bem rápido em relação às outras categorias, antes de focar mais no segurado especial, né? Justamente por conta do que ela me falou, que tem pessoas que trabalham para alguém, que tem MEI, que um dia foram domésticas e que estão nessa atividade de coletador de sementes e tudo mais. Então, a gente vai passar aqui rapidamente. Então, dentro do sistema previdenciário, e que reflete o sistema trabalhista, nós temos essas 5 categorias aí, que são chamadas categorias obrigatórias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial. Então, para a gente entender um pouquinho, quem é o empregado? É aquele que tem vínculo empregatício com alguém, né? No caso, a gente tem empregados rurais? Tem, e que vai depender da natureza da atividade, não necessariamente de você ter vínculo com uma empresa que seja rural ou que seja agrícola. Então, a gente vai ter empresas rurais, empresas mesmo, pessoa jurídica, rural, agrícola, ou equiparada à empresa, ainda que seja de uma pessoa física, mas se quer equipar a empresa rural, a gente vai ter essa entidade, e nem todo mundo que trabalha lá é um empregado considerado rural, porque depende da natureza da atividade. Então, a gente tem casos clássicos, como, por exemplo, o tratorista, aquela pessoa que dirige um trator dentro de uma produção rural, ele não é considerado um trabalhador rural, mesmo que seja uma atividade rural, né? Que aparentemente é uma atividade rural, porque está ali dentro, por exemplo, de uma colheita, de uma produção, né, de um produto agrícola. A gente tem, por outro lado, eu botei aqui 2 exemplos, o que usualmente se chama de safrista, volante, né, o boia-fria, que, se eles trabalham para alguém, eles são empregados, né, aquela pessoa que tem um trabalho, um vínculo temporário. Essas pessoas não, dentro dessa formação da atividade, elas não são enquadradas como segurado especial. E esse é um ponto que a gente tem muito específico, porque a gente tem pessoas que elas passam o tempo inteiro trabalhando para alguém, seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, mas que se equipare à empresa, e ela tem um vínculo, e, num determinado momento, ela vem buscar um benefício, ou a aposentadoria que seja, e ela não tem a documentação da comprovação desse vínculo, e ela, consequentemente, não é enquadrada como segurado especial, porque você está trabalhando para alguém, e aí você não é enquadrado como segurado especial. Nessa condição, a pessoa tem direito à redução da idade? Tem. A aposentadoria por idade desse empregado rural é nos mesmos moldes do segurado especial, de todos os outros, relativamente todos os outros trabalhadores rurais, como o prestador de serviço, o trabalhador avulso rural, ou seja, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Só que a forma de trabalho dessa pessoa é diferente. Consequentemente, a forma de comprovação da atividade também a gente para ser feita de forma diferente. E a gente, às vezes, tem casos, tem situações de requerimento, infelizmente, de pessoas que, quando se analisa a documentação, essa pessoa seria um empregado rural. Tá, o INSS vai fazer ali seus movimentos para poder verificar essa atividade? Faz, o INSS sempre faz, né? Não é necessariamente a falta de informação feita pela empresa que faz com que a vaca vá diretamente para o brejo, que a situação não possa ser contornada. Não, é possível, o INSS vai fazer o trabalho, só que tem um limite, né? Tem um limite em relação à documentação apresentada, à documentação existente, às evidências de que o trabalho de fato existiu. Então, se não consta esses documentos, se essa informação ela não pode ser colhida, é muito comum, e comum também nas atividades urbanas, tá? Não só na rural.
uma situação em que a pessoa, há muito tempo atrás, trabalhou para uma empresa e não foram feitas as obrigações que tinham que ser feitas, e agora a empresa já faliu, já fechou, não tem mais o documento. Mas o INSS busca, sim, ver essa situação e confirmar e configurar essa relação, mesmo que seja no momento do benefício. Agora, o importante é saber que é diferente de se enquadrar como segurado especial. Daqui a pouco a gente chega nele para poder dar uma clareza maior nesse contexto. O empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele que trabalha para a família. Não importa se se trabalha prestado num apartamento na cidade ou na fazenda, no sítio, na zona rural. Não importa. É a pessoa que trabalha dentro da residência familiar. Nesse caso, a gente não tem classificação rural, tá? E isso, ainda que a pessoa faça algumas atividades ali acessórias, se o registro dela for como empregado doméstico, a documentação, a forma que isso está expresso na carteira, a forma que foi feito os recolhimentos da contribuição previdenciária ou informações, porque hoje o empregado doméstico ele também já é informado nos sistemas, o empregador doméstico também tem que fazer essa informação, isso foi a partir de 2015. Então, se for informado dessa forma, né, nesse contexto, dentro do que prevê essa categoria ela não tem conceito rural, porque é residência. É um trabalho residencial em casa de família. E aí a idade para uma eventual aposentadoria por idade é a idade regular. 62 anos mulher, porque hoje, depois da emenda 103, é 62 anos de idade para a mulher, e os 65 anos de idade para o homem, e a gente não tem um enquadramento rural para essa categoria. A próxima categoria que a gente tem é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele tem rural, né? Ele tem a classificação rural. São atividades específicas, como, por exemplo, o ensacador de café, o ensacador de cacau. Tá? Ele não tem vínculo empregatício, ele tem uma intermediação. No caso do ensacador de café e ensacador de cacau, ele tem uma intermediação do sindicato da categoria. Não é muito comum a gente ter essas atividades rurais, embora esteja previsto na lei. Essa categoria de trabalhador avulso, a gente vê muito a pessoa da zona portuária, o trabalhador da zona portuária, que trabalha ali descarregando o navio, com estiva, que trabalha com atividades relacionadas com os navios, com as embarcações nos portos. Né? Mas a gente também tem a possibilidade dessa atividade e dessa forma de enquadramento acontecer na zona rural. Na atividade portuária, a gente tem uma organização por lei mais específica, tem um órgão que faz isso, por ser, né, o maior volume, e na rural, nas atividades, né, basicamente rurais, e outras atividades urbanas também, não só rurais, porque o trabalhador avulso, além do porto na atividade urbana, também existem outras atividades urbanas que também podem ser feitas sobre essa forma de contratação, digamos assim. Então, aí a gente tem o ensacador de café, no caso do rural, ensacador de café, ensacador de cacau, tem também o trabalhador em salinas, e, mais uma vez, o importante é, se o trabalho é realizado dessa forma, não há um enquadramento como segurado especial. Tá? É esse o ponto que a gente precisa chegar. E que há uma necessidade, dentro da realidade do coletador de semente, e semente para que seja feita todo esse movimento de restauração, de restauro, a gente precisa ver como aí vocês da organização é que vão entender mais como é que isso se configura, como é que as formas de trabalho configuram. Mais uma vez, a gente colocou isso aqui, né, essas formas, para poder a gente entender que elas existem e como elas funcionam. Mas aí é dentro de realidades. Por exemplo,
Na agricultura, digamos, não de coletadores de semente em si, ou em outras atividades, a gente tem muita questão com o safrista e o volante. Eles são, naturalmente, eles não têm aquele contexto, eles estão prestando serviço para alguém, eles estão trabalhando para alguém. Então, isso não é uma atividade inerente ao segurado especial. Ele vai ter uma redução de idade na aposentadoria? Vai, porque ele é um empregado, seria um empregado rural. Ele é um trabalhador avulso. Ele vai ter a redução da idade? Vai, porque a atividade na categoria que ele exerce é uma atividade rural. E a Constituição assim prevê essa redução da idade para todas as formas de atividades rurais, quase todas, que a gente tenha. Por que quase todas? Eu deixei por último o contribuinte individual. O contribuinte individual é aquela pessoa... Muita gente boa aqui, muito estudioso, se confunde um pouco com o avulso e com o segurado especial também, na definição geral. Por quê? Porque o contribuinte individual, por exemplo, a primeira informação a gente tem ali, quem explora atividade agrícola ou de pesca através de preposto. É aquele dono do sítio, dono da fazenda, que pode até trabalhar. Ele até pode, claro, óbvio, né? Mas que ele tem pessoas que trabalhem para ele. E ele contrate essas pessoas de uma forma mais permanente. Então, essa pessoa vai se enquadrar, é enquadrada, na verdade, porque o enquadramento não somos nós que dizemos. A lei já está pronta e a gente se enquadra de acordo com como a gente exerce a atividade. Então, se eu tenho ali um sítio, pequeno que seja, de até 4 módulos fiscais, ou grande, ou uma fazenda, e eu até que eu trabalhe também, que eu exerça atividade, não só uma atividade de administração, mas que eu vá ali mesmo, no plantio, na colheita, esteja ali, mas que eu tenho empregados ou pessoas que trabalham para mim de forma permanente, essa pessoa é enquadrada como contribuinte individual. E aí, essa pessoa, embora tenha essa atividade ligada ao universo da atividade rural, essa pessoa não tem a redução da idade. Tá? É importante a gente saber que essa pessoa não tem a redução da idade. Dentro desse contexto do contribuinte individual, aparece o microempreendedor individual. Conversando com a Andréia hoje, e até vendo lá o vídeo da outra reunião, foi muito levantado essa condição, que tem algumas pessoas aqui do grupo que tem esse registro, né, tem esse cadastro, tem um CNPJ como microempreendedor individual. E aí, Andréia, a grande questão é como isso funciona, o que é que isso, qual é o enquadramento dessa pessoa, qual seria a repercussão disso lá na categoria de segurado especial. Então, aí a gente tem 2 questões, né? A primeira questão, o microempreendedor individual, o MEI, ele é um contribuinte individual. Eu imagino que as pessoas que se inscreveram, elas todo mês pagam uma guia, porque essa guia é obrigatória. A gente precisa pagar essa guia todo mês, a pessoa que está inscrita como microempreendedor individual. Hoje dá, deixa eu ver aqui quanto é 11% do salário mínimo, vou fazer uma continha rápida aqui. Hoje dá uns R$200, porque 11%, não, desculpa, pedrada aqui da pessoa. É 5%, 76%, dá menos de 200. Né? Melhorei aqui o valor. Vai dar 100 e pouco. Eu vi aqui o 167 e me atrapalhei. Por quê? Naquela guia, você está pagando 1% de ISS, 5% do INSS, da Previdência, e está pagando o ICMS, se for o caso. É assim, uma estrutura, né, dentro daquele tributo, já tem ali, obrigatoriamente, os 5% do salário mínimo, que é para o INSS, para o seu INSS, para você que está inscrito como MEI, como microempreendedor individual,
e você ainda paga um valor que é para o ICMS, o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadoria, e o ISS, que é o Imposto Municipal de Serviço, de acordo com a atividade que você exerce. E aí a grande questão, o microempreendedor, se você se inscreve como microempreendedor, você automaticamente é descaracterizado de segurado, da condição de segurado especial, se você a sua atividade é enquadrada de forma que você se enquadre como segurado especial, a resposta é depende. Depende de quê? Depende da atividade escolhida. A lei que rege o segurado especial, ela prevê que o segurado especial, o trabalhador que é enquadrado como segurado especial, ele pode participar de empresa, porque o MEI é uma empresa, tá, gente? Embora seja microempreendedor individual, mas no momento que você se inscreve, por que é empresa? Porque recebe um CNPJ, uma inscrição de pessoa jurídica. É uma empresa, digamos, individual. E é uma microempresa individual. Então, a lei que define o segurado especial permite isso, permite que esse segurado especial participe de uma microempresa, a individual, ou até a que tenha sócios. Mas a individual, que hoje é a mais comum por causa do MEI, desde que a atividade seja uma atividade dessa empresa, a atividade cadastrada como MEI, seja uma atividade agrícola, seja uma atividade relacionada com o universo rural, né? O chamado CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade. A atividade escolhida foi uma atividade rural, né? Você não pode ser segurado especial e ter um MEI de um supermercado, de um mercadinho, né? De um MEI como vendedor ambulante de roupa, um MEI como prestador de serviço de hidráulica, de elétrica. Você não pode ter ser segurado especial e ter esse MEI. Agora, se você tiver um MEI de desenvolvimento agrícola, atividades agropecuárias, atividade para venda de produtos agrícolas, né? Que são um grupo de atividades, depois eu posso até passar para a Andréia um resumo dessa lista, para a Andréia e para a Aline, um resumo dessa lista de CNAEs, tá? que a gente tem, de Cadastro Nacional da Empresa, que não descaracteriza. E aí, o que é que a gente tem aqui em 2 pesos e 2 medidas? Lembre-se que no começo eu falei que, enquanto MEI, microempreendedor individual, todo mês a gente paga a guia, ou deveria pagar. Quando a gente paga a guia, a gente está contribuindo para o INSS, está contribuindo para a Previdência. Então, uma pessoa que vem contribuindo ao longo da vida, ao longo dos anos, e ela contribuiu 15 anos, digamos, que é o tempo mínimo para se aposentar. E todos precisam ter, seja empregado, seja doméstico, seja trabalhador avulso, o próprio segurado especial e o contribuinte individual. Então, esse contribuinte individual, que é MEI, recolheu 15 anos, ele já tem um tempo para se aposentar como MEI. Qual é a grande questão? É que o MEI também não tem redução de idade. Seria 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Ah, mas eu também sou segurado especial. E aí você disse que se eu for um MEI com atividade rural, eu não descaracterizo da minha condição de segurado especial. Exatamente. Aí a gente tem que ter esses 15 anos líquidos apurados na sua atividade de segurado especial para que a gente possa reduzir a sua idade. A gente não pode somar, tipo, 5 anos como MEI e 10 anos como segurado especial. Se a gente fizer isso, a gente não reduz a idade. A gente precisa ter todos os 15 anos como segurado especial, ou como empregado, ou como trabalhador avulso, todas aquelas situações de que a gente pode reduzir a idade do trabalhador rural, ele precisa ter a atividade naquela categoria e naquela condição. Ah, eu posso ser MEI e posso ser empregado? Também pode.
Tá? Ah, mas eu sou um empregado rural, como é que fica a minha redução da idade? Você vai ter que ter os 15 anos como empregado rural em atividade reconhecida como rural. Eu não posso somar uma atividade que não reduz a idade com a atividade rural que reduz a idade. Veja que o dono da fazenda, lá, quem explora a atividade agrícola de pesca como preposto, ele não reduz a idade. Então, a pessoa, quando está nessa condição, ela também vai ter que ter os 15 anos e não vai ter a redução da idade. É a mesma situação do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, embora a gente tenha essas classificações rurais, e essas classificações rurais, quando a pessoa é segurado especial, não a descaracteriza da condição de segurado especial, mas a atividade, digamos, empresarial, embora rural, ela é uma atividade que não reduz a idade. Tá? A legislação deu a redução, a Constituição, inclusive, isso está desde a Constituição, não é nem a lei previdenciária, já vem antes da primeira lei nossa do país, que é a Constituição. Ela já fala dessa redução, mas justamente para essa pessoa que trabalha. Aí você vai dizer, mas engraçado, eu sou MEI, claro que eu trabalho. O dono dessa fazenda que você está falando aí, se nós não estamos falando de um grande fazendeiro, claro que ele trabalha, e até o fazendeiro também trabalha, mas se não estamos falando de um grande fazendeiro, claro que ele trabalha, ele tem empregados, mas claro que ele trabalha, ele vai lá para a roça, ele vai lá plantar, ele vai lá colher. Mas a atividade, no geral, não é uma atividade que a Constituição previu a redução da idade. Ela previu a redução da idade para aquele grupo de trabalhador que continuamente mete a mão na massa ali da atividade rural, da atividade agrícola, sol, chuva, água, né, e mata, coletando semente no meio da mata, que é uma espécie de extrativismo e tal, então, ou de cultivo, né? Então, é para essa pessoa que a Constituição previu. E nesse grupo do contribuinte individual, essa última pessoa aí, aquele que presta serviço à empresa rural. Essa pessoa tem a redução da idade. Então, quem é essa pessoa? Eu tenho duas formas de prestar serviço numa fazenda que não é minha. Se eu presto serviço contínuo, eu vou ali plantar e colher de forma contínua e tal, ali, eu seria o empregado. Eu tenho um emprego, um vínculo empregatício. Quando está na época da colheita ou na época do plantio, a fazenda precisa de mais gente, mas não quer empregar pessoas continuamente, fazer um contrato de trabalho que a pessoa vai ficar ali com esse contrato 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem fim previsto. Então, essa fazenda, ela pode chamar um prestador de serviço. Ah, vem trabalhar aqui para mim 1 mês na colheita, 1 mês no plantio. Então, esse é o prestador de serviço que, nesse contexto rural, ele está prestando serviço temporário para alguém. É por isso que eu disse que muita gente confunde com o trabalhador avulso. Porque o trabalhador avulso também é um serviço relativamente temporário, não é um vínculo empregatício. Mas são atividades específicas, ensacador de café, ensacador de cacau. Né? Aqui no contribuinte individual também tem o safrista, o volante, o boia-fria, né, chamado boia-fria, mas que numa situação que foi ali, prestou um serviço, 1 mês, 2 meses, e seguiu. Claro que ele vai precisar estar nessa condição por 15 anos para poder chegar a se aposentar, e nesse caso a gente aplica a redução da idade. Tá? Então, essas 4 categorias, elas têm uma formação diferente e em todas elas a gente tem, quando trabalhando com atividade rural, uma redução da idade. E aí, especificamente, para a gente fazer o link disso com o segurado especial, o negócio aqui está voltando. Com o segurado especial, então a gente agora aqui vai falar um pouco dele. Então, quem é o segurado especial? O segurado especial tem 3 classificações de atividade. Então, como produtor rural, a gente tem ali o proprietário, o usufrutuário, o possuidor, o assentado, o parceiro ou meio outorgado, o comodatário, o arrendatário rural. Aí a gente pensa, mas isso aí não é o povo que é dono de fazenda, dono de terra?
Exatamente. Mas como é que ele exerce essa atividade? Esse agricultor, como é que ele exerce a atividade para que ele seja considerado segurado e especial, enquadrado na categoria de segurado especial? Então, eu tenho uma terra, eu trabalho. Eu tenho uma terra por usufruto, ou eu possuo essa terra por alguma forma. Ou eu fiz um contrato de parceria, um contrato de meação, um contrato de comodato, ou eu arrendei essa terra, né, de uma outra pessoa, uma terra rural. Ou eu sou um dos assentados dos programas de assentamento. Claro, isso tudo aqui além dos indígenas e dos quilombolas, né? Que aí a gente já tem uma configuração diferente. Então, qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto que a gente tem desse produtor rural: o tamanho da propriedade. É um limite estabelecido na lei. E aí a gente tem um limite temporal. Né? Até 22 de junho de 2008, você trabalhou, o período que você trabalhou, hoje, você vai se aposentar hoje. O período que você trabalhou até 22 de junho de 2008, o INSS não vai se preocupar com o tamanho da terra. Só que lembramos que nós já estamos falando de 2008, então já tem um bom tempo. 2008, 2018, já temos um bom tempo para isso. Então, as pessoas que estão trabalhando por agora, né, até agora, 2025, elas já estão naturalmente... Claro que elas podem ter períodos lá atrás e juntar com o da agora. Mas aí, para períodos trabalhados a partir de 23 de junho de 2008, o primeiro ponto desse proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, comodatário, arrendatário, é o tamanho dessa propriedade, que tem que ser de até 4 módulos fiscais. Então, já é a segunda coisa. Né? Eu sou segurado especial quando eu trabalho, minha família também, daqui a pouco a gente chega lá, e no caso do agricultor, a propriedade tem que ter até 4 módulos fiscais. Aí, se eu trabalho, eu mesmo vou lá, colho, planto, mas minha terra tem 5 módulos fiscais. Eu venho direto para aqui. Quem explora atividade agrícola ou de pesca através de prepostos. Eu sou enquadrado como contribuinte individual. Ah, mas eu não faço através de prepostos, eu mesmo vou. Mas a sua terra é maior do que 4 módulos fiscais. Então, quando a gente tem atividade agrícola, a partir do período trabalhado, a partir de 23 de junho de 2008, a gente vai analisar esse tamanho da terra. E isso é um tamanho de terra, tá, que a gente definido para todo o programa agrícola familiar do país. Todos os órgãos e entidades, por exemplo, os assentados, o tamanho da propriedade de um assentamento é de até 4 módulos fiscais. Né? Não, a gente não tem um assentamento, uma pessoa assentada numa área, a pessoa que é dela, que é definida para ela, numa área maior do que 4 módulos fiscais. O próprio conceito da agricultura familiar, que é a que se deriva o segurado especial, quando se fala de terra, é de até 4 módulos fiscais. Módulo fiscal esse que depende do município, né? Aqui a gente tem alguns exemplos na Bahia, mas dentro da própria Bahia, né, aqui tem algumas cidades que são próximas, tá? Salbara e Candeias, na Bahia, são cidades próximas, e vejam a diferença. Um módulo fiscal em Salbara são 30 hectares, um módulo fiscal em Candeias são 7 hectares. Só para a gente entender um pouco, Candeias é onde tem uma refinaria de petróleo. Então, já viu, a cidade é maior, embora próxima, é uma cidade maior, é uma cidade onde as vias de estradas e tal são mais cuidadas, e são todos esses elementos que o INCRA analisa para definir o módulo fiscal. Santa Amaro também é uma outra cidade próxima desse conjunto, né? Inclusive, Formosa do Rio Preto já é um pouco mais afastada, mas Santa Amaro, Salbara e Candeias já são próximas. Né? Então, você veja que Santa Amaro e Salbara, elas têm uma equivalência. Candeias é próxima de... Santa Amaro e Salbara é muito próximo. Candeias e Salbara são quase municípios contíguos, limítrofes, pela região natural do mar, que Salbara
tem mar. E Candeias, por ali, próximo dela, tem Madre de Deus e tal, também tem área marítima. Então, são bem próximas mesmo geograficamente, e há essa diferença. Então, a gente, é um primeiro ponto. Alguém de algum lugar trabalha numa terra de 200 hectares, e o INSS reconhece ele como segurado especial. Eu trabalho num outro lugar, numa terra de 200 hectares, e eu estou desenquadrado. É o módulo fiscal do seu município. Tá? Os municípios das regiões mais ao norte, Acre, Amazonas, Roraima, é muito maior a quantidade de módulos fiscais. Tem municípios no Acre que o módulo fiscal são 100 hectares. Então, eu vou ter situações que alguém tem 400 hectares, desculpa, e ainda é enquadrável como segurado especial. Uma pessoa em Santo Amaro que tiver 400 hectares, ele não é mais, nem de longe, enquadrável como segurado especial. Tá? Esse é o primeiro ponto lá da agricultura. O segundo ponto, a gente tem o pescador artesanal, ou assemelhado ao pescador artesanal, ou com outras atividades. Não é muito aqui do nosso universo, né, de coletadores de semente, mas só para a gente entender, né, que são aquelas pessoas que trabalham com a pesca artesanal, e aí a gente tem um ponto também de restrição. Se essa pessoa usa embarcação, a embarcação tem que ser de até 20 de arqueação bruta. Ela não pode ter uma embarcação maior do que 20 de arqueação bruta. Também é uma outra definição que não é do INSS. É uma definição do país, de todas as entidades que cuidam, quando ela fala do pescador profissional artesanal, da pesca artesanal. Vejam que tem a palavra profissional, porque justamente eu estou trabalhando, né? Mas é um trabalho de forma artesanal. E aí é esse que é enquadrável como segurado especial. E aí tem a questão do registro da pesca, né, a carteirinha de pesca, que ela passa a ser obrigatória para quem comercializa a partir de 31 de março de 2015, e ela é dispensada para quem se declara apenas para subsistência. Mas uma pessoa que se declara para subsistência apenas pode um dia se aposentar? É considerado um trabalhador? É considerado um trabalhador, pode ser considerado, e nesse contexto é enquadrável como segurado especial. E aí a gente chega no que seria o seringueiro e o extrativista, né? Como eu estava conversando com o André, a lei separa o seringueiro, embora ele também seja o extrativista, mas por causa daquela indústria da borracha. E a Andrea até me falou um pouco que, no caso de vocês, coletadores de semente, né, é uma situação ainda não muito definida, né, se realmente vocês se enquadrariam como extrativistas, se a atividade é uma atividade de extrativismo, né? E isso é muito relativo, o extrativista, tá, gente? Quando a legislação fala assim, pontualmente no seringueiro ou no extrativista, e aí o direito previdenciário vai lá na Lei 9.985 de 2000, mais uma vez, não é uma definição do INSS, da Previdência, é a legislação nacional que fala como é esse trabalho. É aquele que faz a extração de recursos naturais renováveis de modo sustentável e faz dessas atividades o principal meio de vida. Estava até conversando com o André, né, nesse encontro que a gente teve de manhã. Enquanto segurado especial, a gente tem um documento específico, né, a autodeclaração para cada uma dessas categorias: agrícola, pescador e extrativismo. E no caso do extrativista, nessa estrutura, né, eu não preciso falar de terra, porque é entendido que a pessoa trabalha, é autorizado, quando essa pessoa trabalha, quando essa pessoa exerce essa atividade de extrativista, ela exerce essa atividade dentro dos mananciais, digamos, públicos, dentro da reserva, dentro da floresta, né? Ela não precisa ter
ela não tem necessariamente uma terra, ainda que seja uma reserva de um quilombo, né, um antigo quilombo, que ainda é considerado quilombo, né, remanescente do quilombo, uma reserva indígena, uma aldeia indígena, mas ela está fazendo a coleta ali dentro do bioma de uma forma mais abrangente. Agora, claro, eu posso, e aí eu vou ter toda uma característica. Agora, claro, dentro dessa questão do segurado especial, eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, assim, que é mais comum para mim, talvez, o açaí. Eu vou lá e extraio o açaí, eu sou extrativista de açaí, sim. Mas eu tenho uma terra e vamos supor que eu plante o açaí. Aí eu já sou um produtor agrícola, que o meu produto é o açaí. Aí, nesse ponto, vai ser observado toda a situação. A terra que eu tenho é de até 4 módulos fiscais, como é que eu exerço a atividade? Tá? Agora, se eu estou naquela coisa, extração de babaçu, extração do próprio açaí nos mananciais, extração ali do dendê, né? Essas atividades, me perdoem se eu estiver falando alguma pedrada aqui, né, de atividades, mas eu estou falando de uma forma bem generalista. Então, essas atividades, quando exercidas dentro do manancial, né, dentro da floresta, dentro das reservas autorizadas, é por isso que é uma extração de recursos naturais renováveis de modo sustentável, de modo bem, digamos, rudimentar. Então, nessa situação, não há que se falar na pessoa ter uma terra, uma propriedade, e a gente analisar o tamanho dessa propriedade, se de até 4 módulos fiscais. Tá? Então, esse é o grande ponto. E aí, claro, a documentação para cada uma dessas situações é diferente. Para começar pela autodeclaração, que a gente tem uma autodeclaração rural para quem trabalha na agricultura pecuária, a gente tem uma autodeclaração para o pescador artesanal e a gente tem uma autodeclaração para o extrativista, e aí, em cada uma delas, elas refletem como é a atividade, como a atividade é estruturada e como essa atividade é reconhecida. Tá? Tem aqui, num ponto que né, eu falei há pouco, que ele trabalha individualmente, mas eu disse, calma, que temos uma outra situação. A gente também tem um grupo familiar. Lembra que eu falei, toquei um pouco da agricultura familiar. E quando a gente fala do rural, quando a gente fala do pescador artesanal e do próprio seringueiro extrativista, a gente está falando de uma forma ampla de uma agricultura familiar, né? A gente está falando de agricultura, digamos. E aí a gente tem aqui o segurado especial, que é a segunda grande diferença lá daquele dono de terra que é enquadrado como contribuinte individual. A primeira, o tamanho da terra. A segunda, a forma primária de exercício da atividade. Então, aqui ele exerce individualmente, tá? Ele pode ter ajuda de alguém? Pode. Ele pode contratar alguém? Pode. Se ele for muito organizado e ele tiver condições financeiras, tiver recursos financeiros, dentro de todos os recursos financeiros aí que existem para o financiamento da agricultura familiar, ele pode ter alguém trabalhando para ele, mas não pode passar de 120 dias no ano, 4 meses. Tá? E não pode passar aí de uma razão de 120 pessoas por dia. Mas, no geral, ele trabalha ali individual, com ajuda, com colaboração do grupo ali. Ou em regime de economia familiar. Como é o regime de economia familiar? Quando as pessoas da família trabalham junto. Que pessoas da família que nós estamos falando? Nós estamos falando ali do cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive a relação homoafetiva, e o filho maior de 16 anos de idade ou a ex-equiparado. Então, eu tenho ali na minha propriedade de até 4 módulos fiscais, quando eu exerço a agricultura, minha esposa, meu marido, minha companheira, meu companheiro, meus filhos solteiros maiores de 16 anos trabalham ali comigo. Ali a gente estabelece um regime de economia familiar. E todas essas pessoas são enquadráveis como segurado especial. É por isso que fala ali, filho maior de 16 anos, porque é a idade constitucional que o cidadão brasileiro pode começar a trabalhar.
né? Então, eu, a minha esposa e meus filhos solteiros, maiores de 16 anos, a partir dos 16 anos. Estamos trabalhando ali naquela terra que é minha. Ou no caso da pesca, na pesca. Ou no caso do extrativismo. A gente até pensar, mas no extrativismo, cada um sai para um canto da floresta para colher alguma coisa. Mas o resultado é familiar. É a mesma coisa da pesca. Cada um vai no mar, numa hora, ou talvez num dia, ou o filho ali de 16 anos, que ainda não vai no mar, fica aqui recebendo o pescado e filetando o pescado, escamando o pescado, aí depois que ele fica maior é que ele vai pescar, mas isso tudo é um exercício de atividade em regime de economia familiar. É o grupo familiar que está desenvolvendo essa atividade. Claro que para todas essas pessoas, e o próprio dono ali, no caso de uma terra, o próprio pai, o marido, a esposa, aquele que é, digamos, o titular do grupo, a cabeça da história, até essa pessoa também ser enquadrada, ela precisa trabalhar. E trabalhar nesses moldes que enquadre ela como segurado especial. Tá? Não impede que a esposa fez o almoço, o marido que fez o almoço, o filho que foi para a escola, né? O filho maior de 16 anos, ele ainda estuda, ele foi para a escola, ajuda no cuidado da casa. Isso não é um elemento de descaracterização. Mas, no outro ponto, ele tem que estar trabalhando, porque nós estamos falando de previdência, e previdência é para quem trabalha. Então, é marido e esposa que estão ali na terra, é marido e esposa que desenvolvem a pesca, é marido e esposa que desenvolvem o extrativismo, né? Embora cada um vai para um canto. Na pesca, cada um vai para um canto. Ou o marido vai pescar, a mulher fica e recebe o pescado, ou a mulher vai pescar e o marido fica para negociar o pescado, para receber o pescado. Então, mas é uma estrutura familiar, porque a gente sempre veio na terra, né? Como eu tenho uma terra, está todo mundo ali na terra, então está todo mundo naquele cercadinho ali, entre aquela cerca, aquele limite da propriedade. Então a gente entende muito mais a agricultura familiar. Está todo mundo ali naquele pedaço, capinando, plantando, colhendo. Não. As outras atividades também, né? Embora possa acontecer de cada um ir para um lado. Mas também elas podem, mesmo sendo pessoas da mesma família, elas podem estar exercendo as atividades também individualmente, tá? Mesmo sendo a agricultura, mesmo sendo a pesca ou o extrativismo, essas atividades, embora sejam pessoas da mesma família, elas podem estar exercendo essa atividade individualmente e não em regime de economia familiar. E aí não integram esse grupo, eles vão saindo do grupo no conceito previdenciário, tá, gente? Não é da família civil, não é da herança, não é que o pai tem que expulsar o filho da terra, não. Mas do conceito previdenciário, filho casado, separado, divorciado, viúvo, que vivem ou viveram em união estável, nora, genro, neto e sobrinho, para o conceito previdenciário. Então, está todo mundo ali naquela mesma terra trabalhando. O marido, o pai, a mãe, o filho, esse filho casou, a esposa dele ou o marido dele vem para cá e está trabalhando aqui. Esse filho, quando casa, a partir daquela data, mais essa esposa, mais esse marido, não integra mais o grupo previdenciário, o grupo familiar para fins previdenciários. Isso importa o quê? Na documentação que vai ser usada. Então, eu sou um filho solteiro, eu posso usar o documento de meu pai até a véspera do meu casamento. A partir do momento que eu casei, eu constituí união estável, eu vou precisar passar a ter documentos dessa minha atividade para que eu possa apresentar no INSS e meu período, a partir dali do meu casamento, o meu e da minha esposa e dos filhos que surgiram ali, possam vir a ser, né, reconhecida a atividade pelo INSS como uma atividade na categoria de segurado especial. Eu estou na terra. O documento da terra continua em nome de meu pai. Ok, beleza, isso não é um problema, não é uma questão. Tá? Eu fiz um contrato de parceria com meu pai? Fiz. Então, eu tenho esse contrato. Foi um contrato verbal. Eu boto isso na minha autodeclaração. Mas eu tenho outros documentos. Eu já posso tirar uma declaração de aptidão. Agora ela nem tira mais, que ela foi modificada pelo CAP.
mas eu já posso tirar isso. Eu já tenho meu bloco de notas, eu já negocio, mesmo estando ali naquele contexto. Isso é importante também a gente entender. Eu não preciso necessariamente sair da terra, né, porque a gente sabe que as estruturas familiares elas vão se ampliando e vão se aglutinando. Então, é o pai, a mãe e o filho. O filho casa, a nora vem. Ou, às vezes, o filho casa, ele vai lá para... o pai, a mãe e a esposa dele. Aí casou, ele vai para lá. Esse movimento, essas duas pessoas, no conceito previdenciário para o uso de documentos, a partir daquela data, não pode mais usar os documentos do pai. Por que eu estou falando tanto isso? Porque a gente tem os documentos, eles podem ser usados por todas as pessoas do grupo familiar. Tá? Aí não é aqui que eu quero passar um pouquinho. Os documentos, eles podem ser utilizados por todas as pessoas do grupo familiar, tá? Quando elas são reconhecidas como pessoas do grupo familiar. Era para cá. Quando elas são reconhecidas como pessoas do grupo familiar. E como é que elas deixam de ser reconhecidas? Primeiro, se ela não trabalhar. Meu filho não trabalha. Tá, ele não tem de 16, só estuda, ou foi trabalhar fora, ou foi trabalhar ali no comércio da cidade, ou simplesmente ainda não trabalha. Então, ele não é trabalhador, não é reconhecível como segurado especial. Não, meu filho, maior de 16, trabalha comigo, aqui eu, ele, a mãe, o pai e tal, os outros irmãos, solteiros, ele é do meu grupo familiar, e isso significa utilizar a documentação, a documentação que está em nome desse pai, em nome dessa mãe, até que ele case, até que ele constitua a união estável. Ou, claro, se por um acaso ele for exercer a atividade também fora. Ele não casou, mas ele foi para outra cidade. Ele não casou, mas ele juntou dinheiro e comprou a terra dele. Né? Continua solteiro, mesmo que seja do lado do pai. Então, essa pessoa ela passa a partir dali a exercer a atividade de forma individual. Né? Ele não casou e fica com o pai a vida inteira, mas a mãe, ok, é daquele grupo familiar até quando ele se aposentar, porque ele é solteiro e não teve união estável e tudo mais. Aí ele é solteiro, mas teve um filho. O filho dele não entra no grupo do pai dele, dos avós, porque neto não entra. Então, para esse menino, se esse menino trabalhar, precisamos ter aí documentos dessa nova relação. Tá? Então, a grande questão do segurado especial é essa. Todas aquelas outras categorias, nós falamos em quê? Eu sou empregado, alguém assinou minha carteira. Eu sou prestador de serviço, alguém me contratou. Eu sou trabalhador avulso, né? Alguém me chamou ali, uma empresa, uma equiparada ou empresa. O segurado especial, ele é uma pessoa que trabalha na agricultura, na pesca artesanal, com atividade de seringueiro ou extrativismo, de forma autônoma, de forma num contexto individual ou em regime de economia familiar. E aí essa pessoa, em regra, ela não precisa estar necessariamente todo mês recolhendo para o INSS, para a Previdência, para ter os benefícios. Agora, ela vai precisar comprovar de forma documental esse exercício de atividade. E aí, a gente já viu aqui que tem alguns pontos. Por exemplo, o pessoal da agricultura, o tamanho da terra. O pessoal da pesca artesanal, se trabalha com embarcação, a embarcação tem um tamanho. O pessoal do extrativismo, se trabalha no extrativismo de recursos naturais, tem que ser recursos naturais renováveis e de forma sustentável. E, a partir daí, precisa ter documentos. Não é só a autodeclaração, tá? Essa autodeclaração é o ponto de partida que eu preencho, eu digo o período que eu trabalho, onde eu trabalho, de que forma eu trabalho, e precisam ter documentos que, em alguns casos, a gente pode ter bases governamentais, por exemplo, pessoas que tiraram a declaração de aptidão para pegar financiamento, pessoas que tiraram o RGP e têm a base desse registro, a pessoa que tem uma terra registrada no CAFI, e outros documentos, isso são documentos diretos, mas outros documentos, por exemplo,
A certidão de nascimento do filho, que diz que o pai é agricultor, que a mãe é agricultor. A certidão de casamento, que diz que aquelas pessoas que estão casando ali são agricultores. Não pode ter na certidão dizendo que a mulher é do lar, é doméstica. Não, é agricultor. Um documento, uma ficha de saúde, de atendimento médico, de atendimento odontológico, uma ficha de matrícula de um filho, ou da própria pessoa que se matriculou mais tarde, né, que estudou mais tarde, mas ali dizia que a profissão é de agricultor, né, de coletador de semente, que é uma atividade da agricultura, que no caso, enfim, extrativista, ou de uma forma específica ou de uma forma genérica, mas que indique essa atividade. Então, a gente tem esse conjunto de documentos, que são documentos que não são necessariamente relacionados com a atividade, mas são documentos que, por ter a atividade e serem contemporâneos, tá, gente? Não adianta correr hoje aquele filho que nasceu há 10 anos e pedir para o cartório mudar, botei lá que eu era do lar, não botei profissão, não adianta ir lá hoje correndo pedir para trocar, para dizer que eu sou agricultor. Se eu pedir para trocar hoje, vai valer de hoje. Não vai valer dos 10 anos atrás, quando aquele meu filho nasceu. Tá? Então, a gente tem que, quando estiver fazendo, quando o agente de saúde chegar e estiver preenchendo a ficha, diz a ele, não, bota aí que eu sou agricultor, bota aí que eu sou coletador de semente, bota aí que eu sou pescador artesanal, bota aí, lembra, a gente também tem que lembrar, é importante que a gente também lembre. Quando for lá no médico, a profissão, agricultor, coletador de sementes, né, extrativista, pescador, é importante a gente lembrar também. A gente reza a lenda que a maioria, antigamente, há uns anos atrás, existia um negócio que era vergonha, e que aí a mulher não botava que ela trabalhava, botava sempre que ela era do lar, porque a mulher tinha que ser do lar. Acabou isso, tá, gente? E era aquela mulher que trabalhava ali horrores, e estava lá do lar. Então, não é que ela não trabalhe, mas aquele documento não tem uma informação, porque aqui a gente, para o segurado especial, a gente trabalha com documentos diversos, mas esses documentos precisam ter a informação contemporânea, né? Claro que se a gente tem ali o documento da terra, se você é um assentado, você tem o título de assentamento, se você está extraindo em reservas naturais, tem a autorização do CMBio, do IBAMA, do INCRA, de quem for, né, tem esses documentos, mas que também precisam ser contemporâneos e também precisam convergir para o exercício da atividade ali que você está desempenhando, para que esse documento lá na frente possa servir de documento para comprovar essa atividade. Tá? É um documento que a gente faz hoje e guarda bonitinho, né? A certidão de nascimento a gente tira a qualquer hora ali na segunda via, mas o documento da terra também, mas a gente guarda ali bonitinho. O documento da escola, depois a gente vai lá na escola e pede, é isso que eu falo, guarda bonitinho. Mas daqui a 15 anos, ou a qualquer momento, porque a gente tem também o auxílio-doença, a gente tem o salário-maternidade ao longo do caminho, não é só a aposentadoria, a gente pode ter uma pensão por morte, claro que esses benefícios todos são por controvérsia, o salário-maternidade é porque a gente teve um filho, mas o auxílio-doença porque ficou doente, pensão por morte porque morreu, auxílio-reclusão porque teve uma reclusão, e né, não são situações bem agradáveis, mas são da vida, e a Previdência cobre isso. Né? Então, se eu ficar doente, se o trabalhador fica doente, incapacitado, ele pode ter um período ali de auxílio-doença. Se essa incapacidade progredir, ele pode até ser aposentado por invalidez, progredir de tal forma que o invalide, ele pode até ser aposentado por invalidez. Né? Faleceu, tem esposa, tem filhos menores de 21 anos, tem companheira, tem companheiro, tem marido, tem filhos menores de 21 anos. Essas pessoas podem ter direito à pensão. O que faleceu é trabalhador. Então, eu vou ali, comprovo a autodeclaração, no caso do segurado especial, comprovo com os documentos e ali vai ser concedida uma pensão por morte. O trabalhador foi preso, condenado, e está lá em regime fechado,
Os dependentes, a esposa, o marido, o companheiro, companheira, os filhos até 21 anos, podem ter o auxílio reclusão, né? E aí esse auxílio reclusão vai durar o tempo da prisão em regime fechado. Então, isso tudo, todo esse documento, ele vai ser usado a qualquer momento, pode ser usado a qualquer momento, ou lá na aposentadoria. E, claro, uma situação que é muito comum, o salário maternidade, né? Você tem ali a possibilidade de ter mais de um filho ao longo da vida. Então, você está trabalhando ao longo da vida, à medida que você tem um filho ali, você tem uns 4 meses. Salário maternidade hoje, que é importante saber, pode ser para o homem ou para a mulher, tá? Embora seja salário maternidade, mas atualmente para o homem e para a mulher. Claro que pelo parto, naturalmente, é para a mulher. Foi ela que pariu, não tem como não ser. Agora, se no parto ela vier a óbito, o pai da criança também pode tirar o salário maternidade ou tirar a diferença. Ela faleceu, veio a óbito 2 meses depois. Salário maternidade dura 4. Ela pode tirar os 2 meses. O pai da criança, o outro pai, né, a outra mãe, pode tirar os 2 meses que faltam. Numa adoção, pode-se decidir quem vai tirar os 4 meses. Não podem ser os 2, né, mas pode decidir quem vai tirar. Uma adoção singular que um homem fez, ele pode tirar os 4 meses. Não precisa ter uma mãe, embora o nome ainda seja salário maternidade, tá? Porque ele vem dessa proteção. Então, isso tudo pode acontecer. E até esses recebimentos ao longo da vida também vão formando a convicção lá para quando se aposentar. Mas uma pessoa que não teve esses benefícios, esses documentos, tá? Eles precisam existir, eles precisam serem guardados e sendo produzido, tá? Tem muita coisa na vida da gente que a gente não faz, e é normal, mas nesse caso, quando a gente está convergindo para o trabalho e que vai ter um reflexo no direito lá no INSS, é importante que a gente preste atenção. Então, fez um contrato, registra a firma imediatamente, né? Imediatamente não é hoje, porque às vezes o cartório é longe, o cartório está fechado, precisa de ir numa outra cidade. Não, mas por ali, não deixa para fazer isso 2 anos, 1 ano depois, tá? Porque aí você já tem esse documento com as características contemporâneas, tá, gente? Então, era basicamente um resumo, eu sei que é grande, porque o assunto é grande, né? Mas é meio que tá resumido, a gente teria muito mais assunto aqui, mas como a gente tem as perguntas e elas são importantes para a gente saber, então a gente agora passa para o perguntas e respostas, né, André e Aline? Isso. Marcelo, eu acho que a gente precisaria, o Redário tem que encontrar um consultor como você, porque aí ninguém vai ficar sem se aposentar. Obrigada mesmo. Então, eu queria só para organizar aqui, Leilane e Luciana, o Marcelo é que tem que sair 17h45. Então, só para a gente fazer um acordo aqui, talvez as perguntas que fossem para o Marcelo feitas primeiro, até ele sair, restam poucos minutos, e depois a gente poderia seguir, vocês teriam disponibilidade até às 18h? Até às 18h eu estou por aqui. Senão, a gente vai na ordem mesmo. Tá bom. Então, Cledinei Maria, nem sei se ela está aqui ainda, ela tinha levantado a mão e eu avisei, eu anotei aqui que seria a primeira pessoa a perguntar. E aí, Cledinei, se não tiver, pode vir a próxima. Cledinei ainda está aqui? Alguém pode me ajudar? Eu também vi que tinha uma mão levantada. Eu acho que é a Cledinei. E aí eu levantei e avisei. Acho que ela saiu. Bom, então vamos lá. Quem tiver perguntas, levanta a mão, por favor. Rael. Só fale, por favor, para... Bom, aí vocês decidem quem responde. Marcelo, eu queria só, assim, uma contribuição na sua fala aí.
E eu falto já pouco tempo para aposentar, né? Uns 3 anos, mais ou menos. Eu trabalho eu trabalhei na escola um bom tempo, na cidade, trabalhei na zona rural, e trabalho hoje no Conselho Tutelar e sou da Rede Semente, né? Sou coletor. Eu e minha esposa. Para me averbar meus tempos de serviço, eu tenho que levar lá no INSS. Como é que é o processo? Me orienta aí, faz favor. Seu caso é um daqueles casos complexos, porque nós estamos falando aí, pelo que me parece, de várias atividades. Você tem atividades urbanas e atividades rurais, né? Em algumas frentes. Aí o primeiro ponto, para usar todas essas atividades, a urbana, do Conselho Tutelar e tal, e do comércio, se nós estamos falando de aposentadoria por idade, vai ser os 65 anos. Tá? E com relação à atividade, se todas essas atividades elas já foram protegidas pelo INSS, e geralmente nas prefeituras, ainda que sejam órgãos públicos, mas a maioria da prefeitura do país, a proteção é pelo INSS, elas não têm regime próprio, o período do comércio e tal, não precisa você levar agora, tá? Você pode olhar ali no meu INSS para ver como é que está a sua vida em relação a isso. Se você vê que tem alguma incorreção do que você pensa, aí você já vai ver a documentação para poder isso ficar, né, mais estruturado. E aí quando você for requerer, é que você leva essa documentação. Se você tem esse período rural, ou se for de empregado, se for de prestador de serviço, você teria que ter os documentos ali, carteira de trabalho e tal. Se for como segurado especial, na época, esse período também pode ser contado, tá, gente? O período de segurado especial também pode ser contado com períodos urbanos para a pessoa se aposentar, de atividades não rurais para a pessoa se aposentar. A grande questão é que a idade é de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Para ter a redução da idade, tem que ter toda a atividade rural. Tá? Toda a atividade precisa ser rural. Então, você não precisa necessariamente levar agora. Precisa levar, às vezes, e pedir e preparar documentos, pessoas que trabalham em órgãos públicos que têm regime próprio. Que aí essas pessoas precisam pedir para esse regime próprio a chamada certidão de tempo de contribuição. É a mesma coisa se fosse ao contrário. Se você trabalha num órgão público que tem regime próprio, aí você tem que pedir ao INSS, e teve um período que você trabalhou que era registrado no INSS. Aí você tem que pedir a certidão do INSS para levar. Mas quando todo esse seu período é no INSS, seja o de agente, seja o do comércio, e o rural né? Então, quando você for requerer esse benefício, você vai levar a documentação e aí vai ser feita toda a análise. Não precisa levar antes. Né? Inclusive, muitos deles, que você foi agente comunitário, trabalhou do comércio, já deve estar lá. Tá? Porque as empresas elas têm que fazer essa informação à medida que as pessoas estão trabalhando. Alô, Marcelo. Marcelo. Alô, Marcelo. Obrigado pela orientação. E a gente é coletor e quer continuar nesse trabalho, né? Quero agradecer pela orientação. Obrigadão. Nada. Marcelo, você falou lá atrás que o tratorista, apesar de exercer atividade no campo, não é uma atividade rural. Na outra edição desse assunto, né, mês passado, a gente falou muito sobre a situação do coletor urbano. Então, seguindo o mesmo raciocínio, coletor seria uma atividade rural. E como é quando o coletor de sementes coleta em área urbana? Ele é extrativista? Poderia ser considerado, por exemplo, o redário tem regras, né? Não pode coletar além de 70%, passar de 70% das sementes, ou da quantidade de matrizes que tem no campo, poderia ser considerado, seguindo seria o raciocínio contrário, né? É uma atividade rural, entre aspas, sendo exercida na zona urbana, em parques. Defina para mim o que é que você está chamando de zona urbana. O coletor que coleta, por exemplo, num parque, né?
coleta sementes no parque, tem autorização para coletar no parque, numa reserva. Em terrenos baldios, por exemplo, né? Terreno vazio, que ainda tem vegetação, mas dentro da cidade mesmo. Isso, porque assim, o conceito de prédio urbano não é necessariamente urbano ou rural. O conceito de prédio urbano é o imóvel rústico que é utilizado para atividade rural, tá? E imóvel, quando a gente fala, tá, gente, não é a edificação, quando a gente vai ler na lei lá, ela fala edificação, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Ela fala literalmente edificação. E aí muita gente fala assim, mas a edificação é um prédio? Não, teve delimitações, isso é considerado um imóvel, tá? É uma edificação. E aí ele é considerado, o imóvel rural, a definição dele, deixa eu ver se eu acho aqui para dar uma listinha bem como está escrito na lei, é o imóvel rústico, independente da sua localização. Então, o que a gente vai precisar ver é isso. Um terreno baldio no município, aí a gente já está numa situação mais urbana, tá? Mas Quando a gente mas a fala atividade, não é? de uma reserva e tal, então aí a gente tem que ver pela atividade, tá? Tem que ver pela atividade, justamente porque o conceito de imóvel não é o conceito de zona rural, é o que a gente confunde muito, né? Zona urbana e zona rural. Muitas vezes a gente confundiu mesmo. Deixa eu ver se eu acho que eu estou tentando ver aqui. Por exemplo, um exemplo, Marcelo, nessa situação mesmo. Cidade pequena, né, que tem muita área ainda que não é asfaltada e tem terrenos grandes de fazendas que a gente cruza a estrada e as pessoas entram nessas fazendas que são beira de estrada para extrair essas sementes. Mas é numa área urbana. Como que se enquadra, né? É um extrativismo feito dentro... É isso. A gente tem que ver pelo imóvel, porque não é a área urbana, a atividade e o imóvel, o local rural, não é considerado pela zona rural ou zona urbana, é pelo imóvel e pela atividade. No caso aí, se a gente está falando de um extrativismo, nesse lugar é um extrativismo de características rurais. Tá? Porque não eu estou tentando procurar aqui o conceito, estou abrindo um documento aqui para ver se eu acho. O conceito, o conceito é bem específico, ele fala mesmo, é um imóvel rústico, considera-se prédio rural, o imóvel rústico, independente, ele fala, o texto da definição lá civil fala, independente da sua localização. E junta a atividade, né? E no caso aí, a atividade. Ok. Claro que não é aquela coisa assim, no quintal da sua casa, na zona urbana. Aí você já não tem um prédio rústico. Né? E não estamos falando de uma casa simples. O conceito de rústico também não é um conceito de uma casa simples, ou de taipa, ou de barro. Mas, assim, na praça da prefeitura, você tem uma casa e no quintal você planta alguma coisa. Pode até ser, mas talvez não seja. Tá? Pode até ser também uma atividade rural, depende da estrutura, mas, no geral, não é. Porque quando ele fala rústico, ele não está falando nesse sentido, ele está falando mesmo aquele lugar mais, assim, a construção, a estrutura um pouco mais primária, mas não fala, de fato, em ser urbano ou rural. Obrigada, Marcelo. Pessoal, aproveitem, temos aí 10 minutos, na verdade nem 10 minutos, se alguém tiver mais alguma pergunta para o Marcelo, que a sua apresentação foi bem esclarecedora, Marcelo. Eu quero até aproveitar, que no vídeo anterior eu vi algumas pessoas falando, até houve perguntas sobre os quilombolas e os indígenas. Eu vi as pessoas perguntando da questão do quilombola e do indígena. O indígena, ele tem a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é a FUNAI, que emite a FEA. Então, aquele indígena que trabalha com atividade, seja ele de agricultura, seja ele de pesca, seja de extrativismo,
seja na produção até do próprio artesanato, no caso do coletador de semente, principalmente para um restauro da reserva e tudo mais, se ele está exercendo atividade nesse conceito, quem certifica ele para o INSS é a FUNAI. A FUNAI vai fornecer a chamada certidão de exercício de atividade rural do indígena, CEAR, dizendo o período, dizendo a forma que ele exerce a atividade. Ele não precisa estar aldeado, tá? Ele não precisa estar exercendo essa atividade necessariamente ali na aldeia, pode ser numa outra reserva, num outro lugar, né, a estrutura ali, mas o exercício da atividade precisa existir nesses moldes que enquadra como segurado especial, e ele é fornecido pela FUNAI, essa CA é fornecida pela FUNAI. O remanescente do quilombo, né, a pergunta até tinha esse viés, a pessoa falava de terras e tudo mais. A gente tem algumas questões. A gente precisa ver como essa atividade é exercida e qual atividade é exercida. Mais uma vez, se nós estamos falando ali do coletador de sementes, especificamente aqui do grupo, né, o coletador de sementes, isso aqui é um extrativismo. Então, o documento que ele vai usar é o documento, a autodeclaração de extrativista. E documentos que que levem a essa, né, a se confirmar o exercício dessa atividade. Porque tanto o indígena, isso também se aplica para o indígena, quanto o quilombola. Não é por ser dessas comunidades tradicionais, tá? Não é porque a pessoa é um índio, né, ele é do grupo indígena, que ele se aposenta, que ele tem um benefício. Não, porque ele pode ser um indígena que está exercendo atividades diversas. Ele é empregado ali num lugar, ele é professor, ele é ministro, né? Ele é médico. A primeira pessoa que tomou a vacina foi uma enfermeira, a vacina lá da Covid foi uma enfermeira, que ela é uma indígena, né? Então, ela é enfermeira. Ela tem a proteção previdenciária na atividade que ela exerce. Ela é uma enfermeira de um hospital, tem carteira assinada. Ela não vai ter redução da idade, claro, né? Porque a redução da idade é pela atividade rural. Então, não é assim, não existe um programa na Previdência para proteger, digamos assim, especificamente o indígena. Não. O indígena que exerce atividade de agricultura, de pesca, de extrativismo, e aí, no caso do contexto, a produção de artesanato, até porque o artesanato é bem inerente, né, da atividade, né, rurícola. Então, essa pessoa, certificada pela FUNAI, é enquadrada como segurado especial. A mesma coisa do remanescente do quilombo, né? O remanescente do quilombo não tem esse documento. Hoje nós temos uma declaração do INCRA, que essa declaração do INCRA, ela diz que aquela pessoa é remanescente de um quilombo, mas o INCRA, a gente tem conversado com o INCRA para aprimorar isso, para falar de trabalho, de exercício de atividade, né? Então, se esse documento vem, ou não só esse documento, outros, mas o remanescente do quilombo, ele precisa da autodeclaração. O indígena não precisa. É a CA emitida pela FUNAI. Claro que a gente vai ter o não indígena que convive com o indígena, né? Se ele não for reconhecido pela aldeia como indígena, ele vai ter que ter a autodeclaração e vai ter que ter documento. Eu casei com um indígena, com a indígena. Eu não sou indígena. Então, para eu provar a minha condição de segurado especial, é igual a todo mundo. A não ser que aquela aldeia me entenda, passe a me entender como um indígena, e aí a FUNAI poderá emitir a CA para mim. Mas se não for, eu, embora esteja até desenvolvendo as minhas atividades ali na aldeia, junto com a comunidade, com o grupo étnico, mas eu não sou, então a FUNAI não me fornece isso. Mas se é um indígena, a FUNAI fornece. E no caso do quilombola, nós não temos isso, nós não temos essa entidade de representação. Então, ele precisa da autodeclaração, e aí a autodeclaração de acordo com a atividade que ele faz, agricultura, pesca e o extrativismo. Claro que quando a gente vai para a agricultura, a gente esbarra um pouco no tamanho da propriedade, né?
A gente até tem trabalhado muito nisso para poder estruturar essa questão específica do quilombola. Então, a mesma coisa é com os outros povos tradicionais, né? Catingueiros, geraizeiros, é o mesmo caso dos quilombolas, então. Sim, exatamente. Esses até, os ribeirinhos, eles até Isso. nem são tão, podem até ser, mas eles até nem são tão descritos dentro do direito previdenciário. No direito previdenciário, a gente tem a descrição realmente do indígena, que está no decreto, falando dessa condição da CA, o quilombola também, a gente tem ali o remanescente do quilombo. Esses outros povos, né, eles ali são da origem, são da estrutura originária do país, mas a gente não tem nenhuma uma definição previdenciária específica. Então, é na regra geral. Tá? A autodeclaração com os documentos e essas autodeclarações de acordo com a atividade que ele exerce. Se ele exerce agricultura, se ele exerce a pesca artesanal ou o seringal e o extrativismo. Extrativismo sempre vegetal, tá, gente? Eu falei muito extrativismo, porque na minha cabeça, como a gente está falando de semente, já ficou pacificado. Mas o extrativista mineral, o garimpeiro, não é segurado especial desde 1992, tá? Gente, podemos, se alguém ainda quiser fazer uma pergunta para o Marcelo, Eu ainda tenho tá? tempo, dá tempo, porque eu É? tenho um compromissozinho, e aí, como a gente está aqui numa situação já meio confusa, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. Mas dá tempo ainda, se alguém tiver mais perguntas. Ninguém mais tem? Que aí a gente segue com a Leilane e com a Luciana, e depois a gente vai ter que continuar contando, se a gente puder contar com o Marcelo, para a gente ver essa parte educacional, como a gente poder, porque acaba sendo ponto a ponto aí, né? Luciana, talvez, e quem quiser também pode até continuar, já que o Marcelo falou que pode ficar mais um pouquinho, se a Luciana pudesse explicar como a gente poderia se arranjar para isso, Luciana, quais seriam os próximos passos para a gente fazer um encaminhamento aqui? Aqui, deixa eu só falar rapidinho aqui antes de Luciana, que eu achei aqui a definição. Ó. Imóvel rural, a Lei 4.504, de 1964. O prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, e que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial. Então, essa é a definição de imóvel rural. E quando fala-se prédio, não é construção, tá? O conceito civil de prédio, botou uma cerca, é um prédio. Né? Tem uma delimitação de área, é um prédio. Tá? Um parque, então, seria? Seria. É uma reserva, com certeza. Tá? Então, essa questão, da forma como a pessoa faz. E aí, no caso do extrativismo, de forma sustentável, o que num parque, numa reserva, eu acho que é fácil de ficar evidente. Tá? Lu, com você. Bem, Andréia e demais participantes, a questão da educação previdenciária, existe várias formas, né? O PEP, o Programa de Educação, ele tem várias linhas de atuação. Uma delas é o curso. A gente pode fazer o curso tanto de disseminadores das informações previdenciárias, que a gente geralmente faz quando tem as lideranças, alguém que vai compartilhar essas informações na região onde vive, né? A gente pode também fazer um curso específico para o segurado, sem ser disseminadores, e também a gente faz palestras, faz atividades de orientação e informação, dentro da possibilidade do orçamentária que a gente possa ir nas localidades. Mas caso não seja possível ir até as localidades, nós podemos fazer tudo de uma forma online, porque esse ano a gente não recebeu ainda o orçamento, mas o curso de disseminadores a gente já pode fazer, ou outro curso, a gente já pode fazer palestras também,
E fazer também um bate-papo, tira dúvidas, mas hoje já foi feito isso, né? Um tira dúvidas. Sim, Mas mas assim, a nunca gente tem acaba. várias linhas. Exatamente. Então, a gente pode fazer em vários formatos. A gente pode até conversar, assim, para ver a melhor forma depois de como a gente pode fazer, para a gente ver a metodologia, né, que a gente vai utilizar para levar essa informação previdenciária. Luciana e Leilane, Marcelo, o que vocês acham de a gente manter essa linha de conversa? Eu queria até pedir, né, acho que a Luciana não está na nossa correspondência, né, Leilane? Se a gente pudesse Não tá. incluí-la, que a gente tem uma reunião de equipe, que tem participantes de várias pessoas da rede, talvez organizar uma conversa com as lideranças das redes, né? E aí a gente definiria um melhor formato, acionaria você, e aí a gente conversaria conjuntamente para montar não adianta nada a gente decidir aqui com um grupo, tem várias pessoas que também não estão aqui. O que vocês Exato. acham? Se a Leilane pudesse, o Marcelo, pode falar, Gael. Pode falar. André, acho que essa ideia que você está passando aí é boa, porque se a liderança nossa, né, está junto para poder ajudar nessa decisão, esses cursos, palestras, ajudará muito nós, os coletores, né? A gente fica feliz pela essa iniciativa, né? Apesar que eu não pude participar do primeiro encontro, né, que teve, mas eu, participando desse, eu estou saindo muito satisfeito, né? Obrigado aí pela atenção. Eu acho que, obrigada, Rael. Eu acho que a gente poderia encaminhar, sim, porque aí depois cada entidade tem sua autonomia, né? Depois a gente decidiria por um curso único, e aí depois cada um seria direcionado aí de acordo com as próprias necessidades, né? E aí você atende ou junta, porque você já vai ter noção de um todo também. Eu estou colocando o meu e-mail no chat aqui da reunião. Esse que eu acabei de enviar, ele é o da Divisão de Educação Previdenciária. E eu vou mandar o meu, o direto. Não vi. Acho que não Pronto, chegou. Para mim, enviado. não chegou no chat Não? ainda. Agora chegou. Agora Delay. chegou. Obrigada. Então vamos enviar um e-mail para vocês. Pessoal, vocês acham que podemos seguir assim, nos despedir, ou alguém ainda quer fazer mais uma pergunta? Vai lá, Para mim, Rael. está satisfeito. Estou satisfeito, bem agradecido aí. Muito bom a palestra. Bom, então, Marcelo, Luciana, Leilane, muito obrigada. Acho que deu para esclarecer o que faltava e com novos caminhos, né? Isso que é muito bom, a gente avançar, né? Então, quem é das redes aí, avisem seus gestores para entrar em contato com a gente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, algum agradecimento, ou podemos fazer nossa foto. Rael? Agradecer o Marcelo, a Leilane, a Luciana, né, pela atenção aí, a Lene, né, e André, por ter feito acontecer esse diálogo, e a gente espera que tenha muitos e muitos outros, né. E muito obrigado e parabéns a todos, a nossa equipe que está presente aqui. Bom, vamos lá. Todo mundo abre a câmera para a gente poder fazer uma foto. Esse vídeo fica disponível no YouTube, a gente envia, como aquele que vocês assistiram, não fica publicado, né? A gente envia ele para quem participou,
porque ele não tem edição ainda. Quando a gente conseguir editar, aí vai estar publicado lá, mas é só solicitar e quando ficar pronto a gente envia para vocês. É que a Milene, que cuida disso, não está aqui hoje. Vamos lá, gente. Liguem as câmeras para a Milene fazer para a Aline fazer uma foto. Vamos lá, todo mundo, Rosângela, Suzimara, Humberto, João Pereira, Marcelo, você tem que aparecer. Não, Marcelo, obrigada em dobro, né, que gastou amanhã também. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Só um pouquinho, gente, deixa eu ver se deu certo aqui. Vamos lá, agora só mais uma. Todo mundo sorrindo. Tá ótimo, gente. Aí, muito bom. Gostei, Muito Pessoal, por obrigada. favor, tá? gostei muito, Conversem foi com muito a... esclarecedor essa palestra. Gostei, então de parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Bom, então vamos lá. Muito obrigada mesmo. A gente agradece muito. Já interrompeu a gravação, Aline, agora ou não? Ainda estamos gravando. Parando.